primeiro lugar, falarão o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt, que farão sustentação oral pelo réu Mauro César Barbosa Cid. Sejam bem-vindos à tribuna. Tem a palavra pelo prazo de até 1 hora. Boa tarde, senhor ministro-presidente, Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia, ministro Flávio Dino, ministro Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte, senhor procurador-geral, aqui presente não é o doutor Paulo Gonet, mas seja bem-vindo ao início da sessão. Antes de fazer, eu preciso fazer uma consideração, antes de começar a fazer a sustentação oral, que é o prazer e o privilégio de estar nessa corte para defender o Estado Democrático de Direito. E o privilégio que é e a responsabilidade que é de dividir essa tribuna com o professor César Roberto Bittencourt, que me passa a responsabilidade um pouquinho acima de dividir com ele o plenário. Em nome da doutora Vânia Bittencourt, companheira de batalha, e doutor Rafael, eu cumprimento todos os demais presentes aqui na Corte. Eu vou falar, nós dividimos a nossa defesa em 2 momentos, uma sobre a colaboração premiada do Mauro Cid e uma outra sobre os fatos, que acho que ninguém com mais propriedades que o professor César Roberto Bittencourt para falar sobre os fatos, e eu vou fazer algumas pequenas considerações a respeito da colaboração premiada, porque acho que, embora seja um assunto extremamente repisado por todos nessa Corte, já foi bastante discutido, mas ele é importante no momento em que as defesas continuam alegando a nulidade. Então, nos parece que é nossa obrigação, enquanto defesa, sustentar isso. Antes de começar, propriamente, a discutir a colaboração premiada, eu preciso apresentar o Mauro César Barbosa Cid a todos, porque até então ele é apresentado no processo e vem como colaborador, o delator, o ajudante de ordens do presidente da República. Mas, na verdade, o Mauro Cid é um tenente-coronel com mais de 30 anos de exército. Serviu na Brigada Paraquedista e nas operações especiais do Exército Brasileiro. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos. É especialista em guerra irregular e ações de comando. Foi observador militar e oficial de ligação das operações das Nações Unidas no Chipre. Participou do planejamento e envio de militares brasileiros para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, condecorado com mais de 15 medalhas de honra. Instrutor de paraquedismo e de comando para praças, comandante do curso de artilharias da AMAN, pós-graduado em Relações Internacionais. Autor de livros, inclusive O Brasil no Oriente Médio, doutor em Ciências Políticas e Militares, mestre em Operações Militares, bacharel em Ciências Militares pelo Exército Brasileiro. E, por último, ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É desse militar que o Exército chama de 01, e certamente ele é chamado de 01 por conta de sua competência. Deste filho de um general do Exército, 4 estrelas, de um pai de 3 meninas e de um esposo, que eu venho aqui fazer a defesa. Precisamos começar discutindo alguns pontos, e nos parece que o primeiro é a validade. Muito embora a colaboração premiada do Mauro Cid já tenha sido validada por essa Corte em mais de uma oportunidade, tanto em audiência com o ministro relator, como aqui no plenário, foi validada quando ele prestou depoimento aqui, interrogatório, nos parece importante destacar algumas coisas, porque foi batido muito no processo, e certamente será alvo das próximas sustentações orais, que o Mauro Cid foi coagido. Ele teria sido coagido inicialmente pela Polícia Federal e depois pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. E acho que isso precisa ficar muito claro em relação a isso. Em relação à suposta coação pela Polícia Federal, as alegações que sustentam o vício de consentimento do Mauro Cid em relação a isso
seria relativo aos vazamentos na revista Veja, em que, à época, saiu a seguinte matéria com os seguintes dizeres de Mauro Cid, entre aspas. Eles tinham a tese investigativa e eu tinha a minha versão. Muitas vezes a minha versão contradizia os argumentos que eles tinham no inquérito. E eu falava, não, a minha versão não é essa. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não vi. Eu tinha outra linha argumentativa, né? E eles estavam investigando. E a minha, eu estava trazendo a minha versão dos fatos, era outra. Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu? Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? O que ele vai perguntar se ele não tiver argumentos para formar uma convicção, pelo menos que seja indiciária naquele momento? Se ele não tiver isso, ele não tem nada. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva, e preciso fazer por uma questão de lealdade processual. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e do Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. Mas nós podemos ir adiante. Esses mesmos áudios vazados na Veja falam mal de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência deve estar acostumado com isso. Mas eles falam, em nenhum momento, esses áudios, em nenhum momento, esse áudio vaza qualquer coisa em relação à colaboração premiada. Nenhum momento ele diz, ele especifica, ele fala, olha, isso aqui eu falei isso, é isso. Não, ele confronta as ideias e a investigação, o que é normal. E acho que é muito legítimo dentro de um Estado democrático de direito em que o devido processo legal tem que ser preservado. Qual é o indiciado? Qual é aquele que é preso? Qual é o investigado que concorda com o delegado e com o juiz? Vossa Excelência, ministro Zanin, que recentemente passou com maestria por essa tribuna da defesa aqui, Vossa Excelência já teve algum cliente que alguma vez na vida concordou com o juiz que determinou a prisão? Ou com o delegado que o indiciou? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Se Vossa Excelência teve, foi muito privilegiado. E o seu cliente de muitas luzes. Porque é normal, faz parte do ser humano. Se o ministro Alexandre de Moraes tivesse determinado a minha prisão, eu também teria reclamado dele. Não sairia na Veja porque eu não tenho expressão para isso. Mas eu teria reclamado de Vossa Excelência. Porque faz parte. E o Estado democrático, a legitimidade, me permite que eu faça isso. E é por isso que nós estamos nessa tribuna. Brigando pelo Estado democrático de direito e pela liberdade, pelo legítimo processo. Eu posso não concordar. E eu não concordo, e em alegações finais falamos isso. Nós não concordamos com o pedido de condenação do ministro Gonet. Mas nem por isso eu posso dizer que ele me coagiu. Nem o ministro Alexandre de Moraes e nem o delegado, porque aí eu estaria sendo desonesto.
E isso nós não podemos fazer. A lealdade processual, ela tem que ser íntegra. E ela tem que ser única para qualquer um que seja dos investigados. O legítimo direito de questionar é uma coisa. O direito de criar argumentos e provas não idôneas é outra, totalmente diferente. Teve uma outra audiência que também foi muito questionada, em que o ministro, Vossa Excelência, ministro relator, que Vossa Excelência, a audiência de novembro, acho que a última audiência que tivemos de confirmação do acordo de colaboração premiada, dia 21 de novembro, em que Vossa Excelência teria advertido o Mauro Cid. E eu vou, entre aspas, fazer a citação aqui rapidamente do que Vossa Excelência teria dito. Caso eventuais omissões e contradições não fossem sanadas nos termos da legislação vigente, isso poderia acarretar a prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeito não apenas para o colaborador, mas também para o pai, sua esposa e sua filha maior. Isso aqui é coação? Vossa Excelência tinha obrigação de falar isso para o Mauro Cid. Vossa Excelência tinha obrigação de fazer audiência. O Mauro Cid tinha um contrato vigente. E não teria como rescindir o contrato se ele não tivesse o contraditório e o direito de se explicar eventuais pontos que não estavam claros. Se Vossa Excelência não tivesse feito isso, eu estaria aqui reclamando de Vossa Excelência. Mas isso não é ameaça. Isso é o devido processo legal. E não é só isso. O Mauro Cid estava numa audiência com o professor César Bittencourt, com a doutora Vânia, na presença do procurador-geral. Imaginar que alguém possa ser coagido em audiência diante de tudo isso, aí realmente fica muito complicado o devido processo. Depois, surgiram boatos e tentativas de anular o acordo de colaboração premiada, também por conta de mensagens que seriam divulgadas e através de um processo, quando a defesa do coronel Marcelo Câmara juntou lá na ação penal 2693, uma suposta minuta de ata notarial, que nessa minuta, segundo o doutor Luiz Eduardo Kuntz, que juntou lá com a defesa, traria o exercício do Mauro Cid através de uma rede social do Instagram, Gabriela702. Isso é alvo de investigação. Isso está lá no inquérito 5005, faz parte de uma investigação requerida por nós e deferida pelo eminente ministro relator, em que nós sustentamos que esse Instagram não foi utilizado pelo Mauro Cid e que as mensagens não são idôneas. Isso foi juntado lá na ação como uma minuta de ata notarial. Minuta de ata notarial. Mas foi juntada nessa ação penal aqui como uma ata notarial. E que de ata notarial não tem nada. Nós não podemos validar uma colagem sob o aspecto de legalidade e de fé pública que tem uma ata notarial. O documento juntado lá na ação penal 2693 é um documento particular, que a defesa lá atribui de direito de defesa. Está tudo bem, mas é uma colagem privada, é uma ata caseira, digamos assim. Não tem, de notarial, não tem absolutamente nada. Não tem a fé pública, é um documento, evidentemente, sujeito ao contraditório. Faz parte, é direito dele juntar documentos? Não sei se... Quanto à legalidade, questionável. E eu não vou antecipar isso aqui, porque isso está em investigação. Eu só quero dizer que o que foi juntado nesse processo aqui não é ata notarial. Não existe ata notarial. E o cartório onde ela teria sido levada a construir minuto certificou a inexistência dela. Então, nós não estamos falando só por um argumento defensivo. Isso é exatamente o que o cartório disse. Olha, não tem nenhuma ata, essa ata não foi registrada, ela não existe. E o teor dessa ata também, a gente precisa fazer uma rápida
um rápido ingresso no teor, porque a ata notarial juntada seriam de conversas que Mauro Cid teria tido com, então, o doutor Luiz Eduardo Kuntz. Só que, por ofício do eminente ministro relator, ele oficiou a meta. E a meta respondeu, dizendo que, neste perfil, o Gabriela 700, não haviam mensagens. Mas a minuta de ata do Dr. Kuntz tem mensagem. Eu não vou dizer que isso aqui é crime, que isso é má-fé, não vou dizer nada disso, porque a polícia vai dizer, não sou eu que vou dizer. Eu preciso dizer aqui, já que as defesas se agarram nisso para alegar que o Mauro Cid vazou e descumpriu o acordo de colaboração premiada, eu preciso dizer que isso não tem credibilidade. Não, pelo menos, a credibilidade que estão tentando emprestar a ela. A fé pública. Isso ela não existe. Acho que precisamos ponderar também algumas questões assim quanto à eficácia, e aí o doutor Gonê não está aqui, mas a Procuradoria está, então precisamos fazer algumas considerações contra a eficácia da colaboração premiada. Não é exigível que se pretenda que um colaborador que se expõe do jeito que se expôs o Mauro Cid, que literalmente perdeu a carreira, se afastou da família, se afastou dos amigos, de uma carreira militar, que foi o sonho. Não é exigível que ele consiga trazer detalhes que a investigação, por argumentos que nós não tínhamos acesso, que por detalhes, um ou outro, acabe numa contradição. Eu não posso exigir dele, pelo abalo psicológico, por toda a estrutura, por tudo que ele sofreu durante a pressão, sendo procurado, vamos mudar de advogado, vamos mudar a tese. Isso é uma coisa que a natureza do ser humano autoriza que algumas vezes ele possa dar uma escorregada. Nada, jamais sem comprometer o acordo. E tudo isso que nós falamos a respeito dos fatos. Quando se diz que o Mauro Cid, e foi através dele que se descobriu a reunião com os comandantes, e que hoje é, na verdade, o cerne da apresentação penal, que é a reunião com os comandantes para discutir, nas palavras do Mauro Cid, considerandos, né? Que eram considerandos, que era o que ele tinha, o que ele ouviu e o que ele viu de documentos. Se ele não fala que a reunião, que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Mas isso não tem mais como negar. O general Freire Gomes prestou depoimento na polícia e disse que a reunião existiu e que discutiram isso. O brigadeiro Batista Júnior também falou. O Almir Garnier, comandante, também falou. O presidente Bolsonaro falou que teve a reunião com os comandantes para discutir alguns considerandos e o que ele ia fazer. E o Cid sempre falou. E para ver como não tem coação, nem da polícia e nem do ministro relator, que o Cid sempre disse, e as palavras dele ficaram no processo, elas estão registradas lá. Ele disse, eu jamais acreditei que o presidente Bolsonaro assinasse qualquer documento que subvertesse a ordem constitucional. Se ele tivesse coagido, ou se a colaboração dele fosse preparada só para acusação, ficaria um trecho desses? É evidente que não. Mas ele falou. E ficou lá. Qual as versões que ficaram na colaboração premiada do Mauro Cid? As versões que ele deu, que ele gravou. Os embates com a polícia, com o delegado, é normal e está dentro dos termos. Faz parte do legítimo processo. O professor Paulo Gonet fez algumas considerações, apontando, inclusive, que o Mauro Cid resistiu ao confessar os delitos.
E eu, além de não concordar com a denúncia do professor Paulo Gonet, vou discordar dele também nesse ponto. Porque eu não acho que ele tenha resistido. Ele falou tudo o que sabia. Entre falar tudo o que sabe e praticar tudo o que viu, tem uma diferença muito grande. Eu não posso imaginar que o Cid tenha tentado dar um golpe de Estado quando ele já estava, em março, nomeado para assumir o batalhão de Goiânia, com casa alugada, os filhos matriculados no colégio. A vida dele seguia fora da ajudância de ordem. E, na verdade, a ajudância de ordem só atrapalhou a vida do Cid, para ser bem sincero. Então, nós não podemos imaginar que ele tivesse que confessar para falar o que sabe. Aí nós não teremos colaboradores. E até porque fazia parte lá do acordo, e está lá. Eu não vou atrapalhar vossas excelências, porque o julgamento vai ser longo, mas ele está lá. Em uma das cláusulas do acordo, que a obrigação dele era falar o que tivesse conhecimento, o que participou ou tivesse conhecimento. Foi isso que ele fez. Ele não confessou, ele não tinha conhecimento do punhal verde e amarelo, ele não podia falar sobre ele porque ele não tinha conhecimento. O Copa 22, ele não tinha conhecimento, não fazia parte dos grupos de WhatsApp. Ele apenas, e tão somente, ele recebeu um arquivo, que isso, vossas excelências, já foi extensamente discutido aqui. Então, ele não tinha conhecimento desses planos. No início, e lá no recebimento, ministro Fux, vossa excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar, porque eu posso me equivocar, mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então, ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimentos, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias. E aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. Senhoria, claro, por favor. Não. Como você me citou, eu gostaria só de esclarecer o porquê eu fiz aquele questionamento. Então, o senhor está me dizendo que ele foi fazer uma colaboração na primeira oportunidade, mas depois ele não foi fazer, ele era chamado, é isso? Perfeito, excelência. Todas as vezes, para prestar esclarecimentos. E aí nós nos deparamos, no tudo isso, com os benefícios da colaboração premiada. Não há como dizer que ela não tem sustentação. Isso é impossível. Se nós dissermos que ela não tem sustentação, a ação penal também não tem, porque ela instrui, ela ajuda. Ela não é prova, ela é meio de obtenção de prova. Mas ela contribuiu indiscutivelmente para a ação penal. O Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo. Pelo menos os fatos de extrema relevância. Nem todos confirmaram. A prova, isso é uma questão de prova, isso é o devido processo legal. Nem toda prova se confirma. Muitas vezes se denuncia e se pede absolvição ao final. Mas o professor Paulo Gonet sugeriu uma pena, sugeriu que os benefícios dele fossem alterados. E nós aí vamos discordar novamente da acusação, doutor. Porque se a colaboração premiada dele é sólida, e foi reiterada inúmeras vezes, inclusive pelo professor Paulo Gonet, se ela dá sustentação e dá dinâmica dos fatos, e dá, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? Não seria justo que o Estado, agora, depois de fazer tudo isso, depois dele estar com cautelares diversas da prisão por mais de 2 anos, afastado de suas funções, inclusive agora pediu baixa do Exército, porque não tem mais condições psicológicas de continuar como militar.
que agora, chega no final, o Estado diga assim, não, realmente, tu me ajudou, está tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. Ou ele vale, ou ele não vale. Ou nós anulamos e não tem pedido acusatório de anulação, nem da autoridade policial que contratou, e é um contrato jurídico. Foi validado pelo ministro relator inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, fazendo essas considerações, já avançando além do tempo, e não posso me passar no tempo do meu professor, eu peço a confirmação da colaboração premiada com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais. Muito obrigado a todos, a vossas excelências, pela atenção. Excelentíssimo senhor presidente, digno ministro Zanin, uma honra, uma satisfação muito grande em fazer essa participação na presença desse presidente, que foi um dos mais extraordinários advogados, que nós rendemos homenagem a Vossa Excelência pela garra, pela batalha, pela competência, pela dedicação, pela seriedade, por tudo que Vossa Excelência representa. Na pessoa de Vossa Excelência, então, nós saudamos também os advogados. E ministro, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, uma honra imensa estar aqui na presença de Vossa Excelência, um processo da sua relatoria. Eminente ministra Carmen Lúcia, uma satisfação, mais uma vez, retornarmos aqui. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, e vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, nós prosseguimos um pouco, nós fizemos uma divisão, porque era importante que eu tivesse essa oportunidade com o meu colega, companheiro de escritório, que também precisava ter a sua oportunidade de fazer uma sustentação oral nesse tribunal, perante Vossas Excelências. E nós estamos aqui também pelos atos já mencionados, trazidos pelo doutor Jair, mas paradoxalmente pela ausência de fatos concretos que nos tragam fundamentos para uma ação penal. Nós temos a condição, a oportunidade de demonstrar, pelo menos, um pouco daquilo que Cid é. Mauro Cid, um jovem ainda oficial da Polícia Militar, que representa muito bem a sua história, filho de militar como ele. E, para isso, trazemos um rigor, o exame na apuração dos fatos, exigimos provas materiais dos acontecimentos que tem, mas que se vê nos autos com todas as letras, é ausência absoluta desses elementos, de prova. Na Constituição não admite ponderações, condenações, enfim, interpretações sem provas concretas, sem efetivamente existir dados para impor a sanção penal. Mas o que os autos revelam? O que há efetivamente nos autos? Que Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, que não há sequer uma única mensagem de sua autoria, propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou contra o sistema eleitoral. O que há, Excelência, é o recebimento passivo de mensagens no seu WhatsApp, das quais, aliás, ele sequer fazia repasse, porque o WhatsApp tem esse sistema de recebe e reenvia, recebe e reenvia. Nem isso Mauro Cid fez nas suas mensagens. Ou seja, a acusação confunde um vínculo funcional como subservência, com conduta criminosa, não passando de meras suposições. Enfim, mas faz parte do processo, do procedimento.
contra a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nada, absolutamente nada há nos autos. Mais uma vez, a acusação se perde nas brumas da narrativa. Diz que Mauro Cid teria participado de conversas e redigido documentos. Que documentos? Com que conteúdo? Onde está? Aliás, a própria investigação admite que apenas projetou um rascunho de documento em uma tela do Palácio do Planalto. Não redigiu, não repassou, não distribuiu, não agiu. Aliás, não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstre a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. E o tipo penal do artigo 359-L do Código Penal exige mais do que isso. Exige intenção dolosa, atos concretos, execução de meios capazes de abolir o Estado de Direito. O que temos aqui? Presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui, nem na China. Sobre o crime de golpe de Estado, a acusação vai ainda mais longe, na ausência de fundamentos. Quer imputar a Mauro Cid um crime que pressupõe o uso de violência ou grave ameaça contra o governo constituído. Mas a única coisa que nós temos aqui é que Mauro Cid não participou dos atos de invasão, não comandou nenhum movimento militar, não instigou, não planejou, não mobilizou ninguém. Mesmo assim, tenta imputar a responsabilidade penal. Com base em quê? Em mensagens privadas com sua esposa? Em reuniões protocolares que sequer há registro de incitação? Em suposições? Em especulações? Mas isso não é prova, excelências, nem aqui, nem na China. Mas isso é muito grave para um processo dessa envergadura. Avançamos para o crime de dano qualificado ao patrimônio da União. Aqui a acusação assume um caráter abertamente alegórico, diria até folclórico. Mauro Cid, que não participou dos atos, que estava fora do Brasil, não financiou, não convocou e sequer sabia do que estava acontecendo. É tratado como coautor moral dos atos de destruição do patrimônio público. Essa lógica, senhores ministros, é incompatível com o Estado Democrático de Direito e com os princípios da responsabilidade penal individual. Ninguém pode ser punido por conexões abstratas com quem praticou um crime e tampouco por ocupações simbólicas. Se ele não tem o dom da ubiquidade, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Estava nos Estados Unidos. Mas há um elemento que ultrapassa o absurdo jurídico e entra no campo da injustiça moral. Generais, coronéis, oficiais, enfim, todos foram claros, firmes e uníssonos. Mauro Cid jamais articulou golpe, jamais fez propostas ilegais. O general Freire Gomes, comandante do Exército, na época, foi categórico a afirmar que nunca viu Mauro Cid qualquer traço de adesão a propostas antidemocráticas. Seus comandantes não viram em qualquer adesão ou tendência criminosa de Cid. Como pode a acusação ver tanto? Onde estaria a conduta dolosa de Cid? Onde está a ação ou coação da Cid? Onde estaria, enfim, o crime praticado por ele? Seja por mensagens privadas ou com a esposa, então, mas nós não temos mensagens para eles direcionado, estimulando, incitando qualquer tipo de infração penal. O Cid firmou com o Estado um acordo de colaboração premiada, com acompanhamento da Polícia Federal, homologado. Mas, enfim, excelência, nós não temos material, não temos prova para além disso, mas nós temos um acordo de colaboração premiada. Isso, o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que está em vigência. O Mauro Cid cumpre a sua parte. E nós, como defensor, pedimos apenas que seja chancelada, seja confirmada, enfim, o Mauro Cid cumpra a sua parte. E nós cumprimos a nossa aqui, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado.